Olá, família do canal. Antes de começarmos, se esta história tocar seu coração, deixe um like e me diga nos comentários de qual país você está assistindo. Se você gosta do nosso conteúdo, é muito importante que você se inscreva no canal, para nos ajudar a cada vez mais alcançar pessoas que precisam ouvir testemunhos de pessoas que enfrentaram a maior dificuldade de suas vidas com Jesus Cristo no coração. O que vou contar hoje mudou minha vida para sempre, e preciso compartilhar porque sei que muitos de vocês passaram por algo parecido. Na história de hoje você vai descobrir como eu, um padre dedicado, fui humilhado publicamente e acusado de ladrão pelo meu superior, um bispo corrupto. E, mais importante, você vai ver como usei a minha fé e a inteligência que Deus me deu para fazê-lo confessar seus pecados diante de toda a cidade, sem que eu precisasse levantar a voz. Meu nome é Ricardo, tenho 45 anos, e até pouco tempo atrás minha vida era inteiramente dedicada à paróquia de São Judas Tadeu, aqui na nossa cidade de Porto da Fé. Eu era um homem simples, feliz com minha rotina de missas, confissões e, principalmente, de cuidar da nossa comunidade. Sempre acreditei que a fé se manifesta nas pequenas coisas, na honestidade do dia a dia e no cuidado com os mais necessitados. Minha vida era a igreja, e os paroquianos eram minha verdadeira família. Acima de mim, na hierarquia da igreja, estava Dom Lourenço de Albuquerque, o bispo da diocese. Para o público, ele era um homem carismático, um líder nato que encantava a todos com seus sermões poderosos e seu sorriso acolhedor. Ele era a imagem da santidade, uma figura que todos admiravam e respeitavam. Mas, como diz a Escritura, nem tudo que reluz é ouro, e eu estava prestes a descobrir a escuridão que se escondia por trás daquela fachada de homem de Deus. Tudo começou quando assumi a gestão de um fundo de caridade chamado Esperança para os Desabrigados. Eu sempre fui muito cuidadoso com números, uma mania que herdei do meu pai, que era contador. Ao revisar as contas, percebi que algo estava muito errado. Grandes quantias de dinheiro simplesmente desapareciam dos registros. Não eram erros pequenos, eram desvios sistemáticos, feitos de forma inteligente para não chamar a atenção. Aquele dinheiro era para alimentar e abrigar os mais pobres da nossa cidade. Passei semanas investigando em silêncio, nas madrugadas, cruzando planilhas antigas com os registros digitais. O rastro do dinheiro me levou a um lugar que eu jamais poderia imaginar. Um caixa 2 controlado diretamente por Dom Lourenço. O dinheiro dos pobres estava financiando uma vida de luxo, viagens e jantares caros para o bispo e seus amigos influentes. Meu coração se partiu. Aquele homem que pregava sobre humildade estava roubando o pão de quem não tinha nada. Com todas as provas em mãos, decidi que precisava confrontá-lo. Eu ainda acreditava que, como homem de Deus, ele poderia se arrepender. Marquei uma reunião particular em seu gabinete luxuoso, um lugar que contrastava violentamente com a pobreza que ele ajudava a manter. Com calma apresentei os documentos, as transferências, tudo. Eu esperava ver vergonha, arrependimento. Em vez disso, vi seu sorriso carismático desaparecer e dar lugar a um olhar frio, calculista. A fé é uma moeda, Ricardo, ele disse com um desprezo que gelou minha alma. E você é um pobre que não entende de riqueza. Ele me ofereceu uma promoção, uma paróquia maior, mais dinheiro, tudo em troca do meu silêncio. Quando eu recusei, dizendo que meu compromisso era com Deus e com os pobres, eu vi o ódio em seus olhos. Naquele momento eu soube que ele não iria parar por nada para se proteger. Mal sabia eu o quão baixo ele seria capaz de ir. Uma semana depois, durante uma grande assembleia diocesana com a catedral lotada, Dom Lourenço subiu ao púlpito. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, ele anunciou que havia um ladrão entre nós. E então, ele disse o meu nome. Ele me acusou publicamente de ser o responsável por todos os desvios, apresentando documentos falsos que ele mesmo havia forjado para me incriminar. Fui humilhado e condenado ali mesmo, na frente de todos que um dia me chamaram de pai. Minha vida desmoronou em um instante. Fui excomungado, expulso da casa paroquial
e jogado na rua como um criminoso. Perdi meu propósito, minha identidade e a comunidade que eu tanto amava. As mesmas pessoas que antes me pediam a bênção, agora atravessavam a rua para não cruzar comigo. O jornal local estampou minha foto na primeira página, Padre Caído. A dor e a humilhação eram insuportáveis, mas em meio a tudo isso, minha fé não se abalou. Ela se transformou. Ouça a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Ouça esta história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? A Catedral de São Judas Tadeu estava completamente lotada para a Assembleia Diocesana. O ar era pesado de expectativa e devoção. Eu estava sentado na primeira fila, sentindo um orgulho sereno por fazer parte daquela comunidade. Dom Lourenço subiu ao púlpito, com o rosto marcado por uma tristeza ensaiada. Seus olhos percorreram a multidão, pararam em mim por um segundo, e com a voz embargada, ele anunciou que um lobo se escondia entre as ovelhas, um ladrão que desonrava a batina. E então, ele disse o meu nome, Ricardo. Ele me acusou de desviar o dinheiro do fundo, Esperança para os Desabrigados, o mesmo fundo que eu descobri que ele estava saqueando. Com uma performance digna de um grande ator, ele ergueu documentos falsos que ele mesmo havia preparado. Planilhas forjadas que apontavam diretamente para mim. É com profunda tristeza, disse ele, enquanto lágrimas falsas escorriam por seu rosto, que o pastor a quem o rebanho foi confiado se torna o próprio lobo do qual devemos nos proteger. Cada palavra era uma facada, precisa e cruel, planejada para me destruir completamente. Naquele instante, o mundo ao meu redor ficou em câmera lenta. Os murmúrios chocados da congregação soavam como um trovão distante. Eu tentei me levantar, tentei falar, mas o ar me faltava. Minha garganta se fechou. Todos os olhos, antes cheios de respeito e carinho, agora me perfuravam com desprezo e desapontamento. Eu era um juiz, sendo condenado sem direito à defesa. Um pai sendo renegado por todos os seus filhos ao mesmo tempo. A dor da traição era tão física que eu mal conseguia respirar, vendo o homem que deveria ser um exemplo de Cristo me pintar como um demônio. 2 seguranças da diocese se aproximaram, e com uma firmeza desnecessária me seguraram pelos braços, me escoltando para fora da igreja como um criminoso comum. Ninguém protestou. Ninguém me defendeu. Passei pelo corredor de pessoas que eu havia batizado, casado e consolado, e tudo que vi foram rostos virados, olhares de nojo, e o silêncio ensurdecedor da condenação. Em menos de 10 minutos, eu fui publicamente humilhado, e perdi tudo, minha casa, minha vocação, minha reputação, e a única família que eu conhecia. Do lado de fora, na calçada fria da igreja que eu tanto amava, a porta se fechou atrás de mim com um baque final. O sol da tarde parecia zombar da escuridão que tinha tomado conta da minha alma. A humilhação era um fogo que queimava por dentro, mas em vez de me consumir, ela forjou algo novo em meu coração. Não era ódio, mas uma determinação gelada, uma clareza assustadora. Naquele momento, eu soube que minha fé não havia sido abalada, mas transformada. Aquela batalha não tinha acabado. Na verdade, ela estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram um borrão de choque e desorientação. A excomunhão não era apenas uma palavra, era um ato que me arrancava a alma. Fui despejado da casa paroquial com uma pequena caixa de papelão contendo meus livros e algumas roupas. A porta daquela que foi minha casa por 15 anos se fechou com uma finalidade terrível. Pela primeira vez na vida adulta, eu não tinha para onde ir. Passei a primeira noite em um banco de praça, encolhido de frio e vergonha, olhando para a torre da igreja que agora me era proibida. A humilhação pública veio rápida e brutal. Na manhã seguinte, vi meu rosto estampado na primeira página do jornal local, debaixo de uma manchete que queimava meus olhos. Padre Caído. A foto era antiga, de um dia feliz na quermesse, mas agora meu sorriso parecia o de um traidor. As pessoas na rua me reconheciam. Algumas apontavam, outras cochichavam. Vi mães puxando seus filhos para o outro lado da calçada,
como se a minha simples presença pudesse contaminá-los com o pecado do qual eu era acusado. Tentei procurar os amigos que eu achava ter, liguei para padres de paróquias vizinhas, homens com quem dividi o pão e a oração por anos. As ligações não eram atendidas, ou as desculpas eram vagas e apressadas. Bati na porta de membros do conselho paroquial, pessoas que eu havia aconselhado em seus momentos mais difíceis. Ninguém abriu. O isolamento era uma parede de gelo que se erguia ao meu redor, me separando de tudo e de todos que eu um dia amei e servi. O pouco dinheiro que eu tinha guardado acabou em questão de semanas, gasto em pensões baratas e comida de lanchonete. Tive que vender meus livros mais preciosos, incluindo uma Bíblia de estudo que ganhei na minha ordenação. Cada objeto que eu vendia era como vender um pedaço da minha antiga vida, da minha identidade. A fome e o desespero se tornaram companheiros constantes, uma lembrança amarga do abismo que se abriu sob os meus pés por causa da mentira de um homem. Procurar emprego foi outra forma de tortura. Quem contrataria um ex-padre de 45 anos, desonrado e sem nenhuma experiência no mundo secular? Fui rejeitado em lojas, em escritórios, em todo lugar. Minha batina tinha sido minha pele, e sem ela eu estava nu e vulnerável. Finalmente, a necessidade me empurrou para o único lugar que me aceitou sem fazer perguntas. A equipe de limpeza noturna da rodoviária da cidade. Meu novo uniforme era um macacão cinza e manchado. Trabalhar na rodoviária era um mergulho na face mais crua da humanidade. Eu limpava a sujeira que os outros deixavam para trás, esfregando o chão onde antes eu me ajoelhava para rezar. O cheiro de desinfetante e desespero se impregnou em minhas roupas e na minha pele. Era um trabalho honesto, mas a humilhação de ser invisível para a maioria, e um objeto de pena para os poucos que me reconheciam, era um fardo pesado de carregar todas as noites. Uma noite, enquanto eu passava o esfregão no saguão principal, uma senhora que frequentava minhas missas todos os domingos me viu. Seus olhos se arregalaram de pena. Ela se aproximou, tirou uma nota amassada da bolsa e tentou colocá-la no bolso do meu macacão, como se eu fosse um mendigo. Que Deus te ajude, padre, ela sussurrou. Recusei o dinheiro com a pouca dignidade que me restava, mas seu olhar de compaixão doeu mais do que qualquer acusação. Enquanto minha vida se desintegrava, a de Dom Lourenço florescia. Eu o via na televisão, inaugurando a nova ala de um hospital infantil, um projeto financiado com o dinheiro que ele roubou dos pobres. Ele sorria para as câmeras, apertava a mão do prefeito e era celebrado como um herói, um pilar da moralidade. Cada elogio que ele recebia era como sal esfregado em minhas feridas abertas. A injustiça era tão grande, tão descarada, que sufocava. Ele usou a minha queda para fortalecer sua própria imagem. Em seus sermões, que agora eram transmitidos pela rádio local, ele falava sobre a importância de extirpar o mal da igreja, usando a minha história como um exemplo de sua liderança firme e justa. Ele se pintou como o pastor corajoso que protegeu o rebanho do lobo, e o povo acreditou. Ele estava construindo seu legado sobre as ruínas da minha vida, e ninguém parecia perceber a mentira. O abandono mais doloroso veio de pessoas que eu ajudei pessoalmente. Lembro-me de um jovem chamado Mateus, que tirei das ruas e ajudei a encontrar um emprego e um lugar para morar. Eu o encontrei na rodoviária uma noite. Ele estava esperando um ônibus para visitar a família. Quando nossos olhos se cruzaram, ele desviou o olhar e fingiu não me conhecer. Aquele corte foi mais profundo do que qualquer calúnia. Passei a viver em um quartinho alugado nos fundos de uma borracharia. O barulho era constante, e o cheiro de pneu queimado entrava pela janela sem vidro. Era o meu deserto particular. A solidão era esmagadora. Não havia ninguém para conversar, ninguém para compartilhar a dor. Minhas únicas companhias eram as sombras na parede e as minhas orações, que às vezes pareciam não passar do teto baixo e mofado. Houve momentos em que a amargura ameaçou me consumir. A raiva era um fogo que queimava no meu peito, uma vontade de gritar a verdade para o mundo, de expor Dom Lourenço pelo monstro que ele era. Mas o que eu podia fazer? Eu era um zelador noturno, um pária. Ele era um bispo poderoso, protegido por uma muralha de influência e mentiras.
Lutar contra ele parecia tão impossível quanto mover uma montanha com as mãos. Apesar de tudo, minha fé não morreu. Ela foi testada, esticada até o limite, mas não se quebrou. Naquele quartinho sujo, eu li a minha Bíblia surrada, a única que me restou. As histórias de Davi, de José, de Jó, homens que foram traídos, humilhados e abandonados, mas que nunca perderam a fé em Deus, se tornaram meu sustento. Eles me mostravam que a justiça de Deus pode demorar, mas ela nunca falha. Uma noite, lendo o livro de Provérbios, um versículo saltou da página e se cravou em minha mente. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A raiva que me queimava começou a se transformar. Não era mais um fogo descontrolado de vingança, mas uma chama fria e focada de justiça. Eu entendi que meu propósito não era destruir Dom Lourenço. Destruí-lo me tornaria igual a ele. Meu propósito, a minha missão divina, era fazê-lo confessar. Forçá-lo a trazer à luz a escuridão que ele mantinha escondida. A verdade precisava vir da boca dele, diante de todos que ele enganou. A justiça não seria a minha vingança, mas a misericórdia de Deus forçando a verdade a se manifestar. A partir daquela noite, meu trabalho na rodoviária ganhou um novo significado. O barulho, a sujeira, a humilhação, tudo aquilo se tornou o meu mosteiro. O isolamento me deu tempo para pensar, para planejar. A invisibilidade do meu novo trabalho se tornou uma capa, um disfarce. Ninguém prestava atenção no zelador. Eu podia observar, ouvir e me mover sem ser notado, e isso seria minha maior vantagem. Comecei a ver minha situação não como uma punição, mas como uma preparação. Deus havia me despido de tudo, meu título, minha casa, meu nome, para que eu pudesse enxergar com clareza. Sem as distrações da minha antiga vida, eu podia focar em uma única coisa: a verdade. E eu usaria a inteligência que Deus me deu, para criar um plano que não dependesse de força ou poder, mas de estratégia e fé. Eu não estava mais apenas sobrevivendo, eu estava em uma missão. Cada chão que eu esfregava, cada banheiro que eu limpava, era um ato de humildade que fortalecia minha resolução. Eu me lembrava de Cristo lavando os pés dos discípulos. Meu trabalho humilhante estava me purificando, me preparando para a batalha espiritual que estava por vir. A queda havia sido profunda, mas o fundo do poço era um chão firme sobre o qual eu podia começar a me reerguer. A pena nos olhos das pessoas foi substituída por uma determinação fria em meu próprio olhar. Eu não era mais o padre caído. Eu era Ricardo, um homem que perdeu tudo, mas encontrou um propósito maior na adversidade. Dom Lourenço acreditava ter me vencido, ter me apagado da história. Ele não fazia ideia de que, ao me jogar na escuridão, ele apenas me deu a cobertura perfeita para planejar o seu acerto de contas. Eu não sabia exatamente como faria, mas sabia o que precisava ser feito. Eu iria usar a própria arrogância de Dom Lourenço, seu amor pela imagem pública, como a arma para sua própria ruína. Ele havia usado o púlpito para me condenar, e eu usaria o mesmo palco para que ele se condenasse. A batalha seria silenciosa, travada nas sombras, mas seu resultado seria visto por toda a cidade. A dor da traição ainda estava lá, mas agora ela era combustível. A humilhação se tornou uma armadura. A solidão se tornou clareza. Eu não tinha mais nada a perder, e isso me tornava perigosamente livre. Eu olhava para a catedral à distância não com saudade, mas com o foco de um estrategista. O jogo havia começado no momento em que ele me acusou, mas agora eu estava pronto para fazer a minha jogada. Ele me subestimou. Achou que um padre simples como eu, que só entendia de fé e de livros, seria esmagado facilmente. Ele não entendeu que a minha fé não era uma fraqueza, mas a minha maior fortaleza. E essa fé me dizia que a verdade, assim como a água, sempre encontra um caminho para vir à superfície, não importa quão fundo ela seja enterrada. Eu não precisava de um exército, nem de advogados, nem de dinheiro. Eu tinha algo muito mais poderoso. Um plano que estava sendo moldado pela oração e forjado no fogo da injustiça. Dom Lourenço estava no topo do seu mundo, seguro em seu palácio de mentiras,
completamente alheio ao zelador noturno que a poucos quilômetros dali, estava meticulosamente planejando como derrubar cada tijolo. Minha queda havia terminado, agora, era hora de começar a escalada, e eu não iria parar até que a justiça fosse feita, não por mim, mas por cada pessoa pobre, que teve o pão roubado de sua boca, e por cada alma honesta que foi enganada pela falsa santidade de Dom Lourenço. A noite era longa na rodoviária, mas pela primeira vez em muito tempo, eu podia ver o amanhecer se aproximando no horizonte. Dom Lourenço me subestimou de uma forma que só os arrogantes conseguem. Ele me via como um padre simples, um homem de livros e orações, alguém que, uma vez quebrado, permaneceria em pedaços para sempre. Ele acreditava que, ao me tirar a batina e a reputação, ele havia tirado minha força. Mal sabia ele que a minha maior força não estava no que ele podia me tirar, mas no que ele nunca poderia tocar, a minha fé e a minha atenção aos detalhes. Antes mesmo de marcar aquela fatídica reunião em seu gabinete, algo dentro de mim, uma voz que hoje sei que era o Espírito Santo, me dizia para ser prudente. Meu pai, o contador, sempre dizia: Ricardo, os números não mentem, mas as pessoas sim. Sempre guarde uma cópia para si. Seguindo esse conselho, passei uma madrugada inteira na sacristia, digitalizando cada planilha, cada extrato bancário, cada recibo que provava os desvios de Dom Lourenço. Eu criei uma cópia digital completa de tudo. Não era um plano de vingança naquela época, mas uma precaução, um seguro para a verdade. Gravei tudo em um pequeno HD externo, um aparelho insignificante que cabia na palma da mão, e o criptografei com uma senha complexa, uma frase de um hino antigo que só eu conheceria. Aquele pequeno objeto continha a verdade pura, uma bomba-relógio que Dom Lourenço nem sabia que existia. O bispo, em sua pressa para me destruir, confiscou meus papéis e meu computador, achando que tinha apagado todas as provas. Ele revirou minha vida, mas nunca pensou em procurar por algo tão pequeno e tão bem escondido. Ele se livrou do que achava ser a ameaça, sem imaginar que a verdadeira ameaça não estava no papel, mas guardada em segurança, esperando o momento certo para vir à luz. Mas onde esconder algo tão valioso? Eu não podia ficar com ele. Minha vida era um livro aberto, e depois da acusação, eu não teria lugar seguro. Foi então que pensei na única pessoa em toda a diocese que via através da máscara de Dom Lourenço há mais tempo do que eu, a irmã Inês. Uma freira de quase 80 anos, aposentada, que cuidou das finanças da diocese por 4 décadas antes de se retirar para um convento discreto. Irmã Inês era pequena no tamanho, mas sua mente era afiada como uma navalha e sua fé, sólida como uma rocha. Ela nunca gostou do estilo de vida de Dom Lourenço, de sua fome por publicidade e poder. Ela o chamava de o pavão do altar. Em uma noite escura, disfarçado com um boné, bati na porta dos fundos do convento. Seus olhos pequenos e brilhantes me analisaram por um instante, e ela me puxou para dentro sem uma palavra. Contei a ela tudo, a verdade nua e crua. Ela não pareceu surpresa, apenas balançou a cabeça com uma tristeza profunda. Eu sempre soube que a vaidade daquele homem um dia transbordaria e afogaria alguém, ela disse com sua voz rouca. Entreguei a ela o HD, envolto em um pano simples. Ela o pegou e o escondeu em um antigo pote de biscoitos em sua cozinha. Ninguém jamais pensaria em procurar a ruína de um bispo ali. Irmã Inês se tornou minha aliada secreta, meus olhos e ouvidos. Ela ainda tinha contatos, freiras e funcionários leais que trabalhavam na cúria e que, como ela, desconfiavam do bispo. Ela me fornecia informações preciosas, não sobre finanças, pois isso eu já tinha, mas sobre o homem. Suas rotinas, suas fraquezas, seus medos. Ela me contou sobre sua obsessão com a imagem pública e seu pavor de escândalos. Descobri que a maior ambição de Dom Lourenço era a reforma da catedral, um projeto milionário que seria seu grande legado. Ele dependia de um grande doador, um empresário riquíssimo e devoto, para financiar a maior parte da obra. A reputação para esse doador era tudo. Qualquer mancha, por menor que fosse, poderia colocar todo o projeto em risco. E essa informação foi a peça que faltava no meu quebra-cabeça. A arrogância de Dom Lourenço
era seu calcanhar de Aquiles. Ele me via como um zelador sujo, um fantasma do passado, completamente inofensivo. Jamais imaginou que, das sombras da rodoviária, eu estava tecendo uma teia, usando a sabedoria de uma freira idosa e a tecnologia de um pequeno HD. Ele estava tão ocupado construindo seu legado de pedra, que não viu que eu estava prestes a derrubar seus alicerces de areia. Meu recurso oculto não era apenas a prova do crime. Era uma combinação de 3 coisas que Dom Lourenço desprezava: a meticulosidade de um contador, a sabedoria discreta de uma mulher idosa, e, acima de tudo, uma fé que se fortalece na humilhação. Ele achava que a batalha era sobre poder e dinheiro, mas eu sabia que a verdadeira batalha era espiritual, travada com inteligência, paciência e oração. Cada noite de trabalho na rodoviária se tornou uma vigília de planejamento. Eu não precisava gritar minha inocência nas ruas. Eu precisava criar uma situação em que o próprio Dom Lourenço sentisse a necessidade de confessar. O versículo de Provérbios ecoava em minha mente: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Meu plano não era expô-lo, era fazer com que ele se expusesse. Com as informações de irmã Inês, eu conhecia seus medos. Com o HD, eu tinha a arma. E com a minha fé, eu tinha a paciência de um pescador, esperando o momento exato para puxar a linha. O bispo em seu trono, cercado de bajuladores, não fazia ideia de que sua queda estava sendo planejada a partir do lugar mais humilde da cidade, por alguém que ele considerava menos que nada. Ele nunca imaginou que eu teria força ou inteligência para revidar. Ele cometeu o erro clássico dos tiranos: confundiu mansidão com fraqueza. Ele não entendeu que a minha fé não me tornava passivo, mas me dava uma clareza de propósito que ele, perdido em sua própria ganância, jamais poderia compreender. A justiça divina estava a caminho, e eu seria apenas o instrumento. Agora, o jogo havia virado. Eu não era mais a vítima acuada. Eu tinha um plano, um aliado e uma arma secreta. A queda havia me ensinado a operar nas sombras, a ser invisível. E da minha invisibilidade, eu me preparava para acender uma luz tão forte sobre a verdade, que nem mesmo a escuridão de Dom Lourenço seria capaz de escondê-la. A vingança, eu percebi, não precisava ser um ato de ódio. Podia ser um ato de fé. Antes de revelar como ocorreu a vingança, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende essa incrível história para mais pessoas. Assim você nos ajuda a espalhar o Evangelho através de histórias reais de testemunhos. Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. Meu primeiro passo foi pequeno, quase invisível. Usando o computador de uma LAN house, enviei um e-mail anônimo para um jovem jornalista de um portal de notícias local. Um rapaz que a irmã Inês me disse que era ambicioso e faminto por um furo. O e-mail continha apenas uma imagem de um recibo de despesa do bispo, um jantar caríssimo, com a data batendo exatamente com um dia em que uma doação sumiu. Não era uma prova de nada, mas era o suficiente para plantar uma semente de dúvida, uma pulga atrás da orelha da cidade. A pequena nota no portal de notícias causou um zumbido, mas nada sério. Dom Lourenço a ignorou publicamente, mas eu sabia, pelas informações da irmã Inês, que ele ficou furioso. Foi então que dei o segundo passo. De um celular de chip pré-pago, que descartei logo depois, enviei uma mensagem de texto para o escritório do principal doador da reforma da catedral. A mensagem era curta: a caridade deve ser transparente. Sugiro uma auditoria privada nas contas do projeto da catedral, um amigo da verdade. Eu não acusei, apenas sugeri. Bati na sua maior fraqueza, o medo de ter seu nome associado a um escândalo. A pressão funcionou. O empresário, zeloso por sua reputação, solicitou uma reunião de emergência com Dom Lourenço, exigindo ver os livros contábeis do projeto. Para abafar os rumores e projetar uma imagem de força e santidade inabalável, o bispo fez exatamente o que eu previ. Ele anunciou uma grandiosa missa de dedicação para a ala recém-reformada da catedral, que seria transmitida ao vivo pela TV local. Ele estava construindo seu próprio palco, sem saber que eu estava apenas esperando para lhe entregar o roteiro de sua última peça.
Na noite anterior à missa, executei o ato final do meu plano. Fui até a Cúria Diocesana, sabendo que ele ficaria trabalhando até tarde. Deixei um envelope simples, sem remetente, em sua caixa de correio particular. Dentro, não havia ameaças ou acusações. Havia apenas duas coisas. A cópia impressa de uma única transferência bancária, a mais descarada de todas, indo direto do fundo dos desabrigados para sua conta pessoal, e um pequeno pedaço de papel com o versículo que me guiou, escrito à mão. Provérbios 28:13. A escolha era dele, confessar ou ser exposto. No dia seguinte, eu não fui à catedral. Fiquei no meu quartinho, assistindo à missa em uma TV antiga. Vi Dom Lourenço subir ao púlpito, o rosto pálido sob as luzes fortes. Ele começou o sermão com a voz trêmula, mas então seus olhos correram pela multidão, e sua máscara de confiança começou a rachar. Ele parou no meio de uma frase. O silêncio na catedral era total. Ele olhava para as câmeras, mas eu sabia que ele estava vendo o extrato bancário, o versículo, o abismo que se abria a seus pés. E então, ele quebrou. Em um colapso completo, transmitido para toda a cidade, ele abandonou o sermão e começou a chorar. Entre soluços, ele confessou tudo. O roubo do dinheiro dos pobres, a vida de mentiras, a forma como ele me usou para encobrir seus pecados. Eu acusei um homem inocente. Eu sou o ladrão. Eu sou o lobo. Ele balbuciava, enquanto a congregação assistia, paralisada pelo horror e pelo choque. As câmeras deram um close em seu rosto desfeito, a imagem de sua falsa santidade se desintegrando ao vivo. Enquanto o império de mentiras de Dom Lourenço desmoronava na tela da minha TV, eu não sentia alegria, nem ódio, nem triunfo. Senti apenas uma paz profunda e serena. Peguei o pequeno crucifixo de madeira que sempre carregava comigo, o apertei na mão, fechei os olhos e, em um sussurro que só Deus e eu podíamos ouvir, eu disse: seja feita a vossa vontade. A justiça não veio do meu grito, mas do sussurro da consciência dele, finalmente forçado a encarar a luz.